Nicolau, aqui do programa Psico, falando de psicologia. Hoje eu quero falar sobre culpa, sentimento de culpa e responsabilidade. Né? Enfim, o que é a culpa? Vamos lá, vamos começar esse negócio. O que é a culpa? A culpa está relacionada sempre com alguma coisa que a gente fez ou não fez. Ela é vinculada aos arrependimentos. Então, putz, devia ter ido na casa de fulano de tal, na festa e tal. Não devia ter falado de uma forma tão agressiva com aquela pessoa. Eu vou magoar a pessoa. Então, todo mundo já sentiu isso. Não tem jeito. A culpa, ela tem uma coisa muito interessante, que é assim. É através dela que a gente norteia as nossas atitudes de certo e errado na vida. Então, se a gente fizesse tudo e não sentisse esse negócio, esse desconforto, esse arrependimento, talvez a gente não teria muito claro noções de ética. Que eu vou fazer um programa só sobre ética também, mas mais para frente. A gente não teria noção de ética, noção do certo e do errado, o que eu posso e o que eu não posso. Né? Tudo bem, isso vem de questões sociais? Vem. O certo e o errado, né? Do que eu posso e o que eu não posso fazer, vem das leis? Vem. Vem dos seus princípios morais? Vem também. Princípios morais e tudo. Então, ela ajuda a gente a se nortear nas nossas atitudes, né? Principalmente no que diz respeito a prejudicar alguém ou alguma situação. Isso é muito importante da gente ter claro. Né? O não ter culpa, ele é patológico. Né? Ao não ter culpa, não ter arrependimento, é patológico. As psicopatias, de uma forma geral, as sociopatias, psicopatias, o indivíduo não sente culpa. Ele faz tudo que ele tem que fazer para se auto-beneficiar, normalmente, e ele não se arrepende, não. Ele pode levar às últimas consequências e ele acha que tá tudo certo. Então, é uma patologia, o não ter culpa. Agora, o excesso de culpa também é uma patologia. Né? É uma patologia tão complicada que ela leva pessoas à depressão, e depressão séria, né? Depressão forte. Então, vamos falar um pouco mais sobre o miolo dessa história, que é a culpa. Então, já disse, são arrependimentos que a gente tem por atitudes que a gente tomou ou não tomou. Ela vem muito vinculado com uma coisa que é não querer errar. A gente não quer errar. Né? A gente quer fazer tudo muito certo. Tudo muito certo segundo o nosso julgamento. Né? Não é o julgamento do outro, segundo o nosso julgamento. Então, tem pessoas que têm uma banca de juízes internos que é terrível. Né? Que não consegue avaliar direito, mas está culpado por tudo. Tudo. Caiu uma folha de uma árvore ali embaixo, a pessoa já está falando, não, a culpa foi minha, porque eu passei perto dessa árvore. Enfim. Nós não aguentamos a frustração. A frustração de alguma forma, sermos imperfeitos. O nosso objetivo, a grande maioria de nós, tem o objetivo de ser perfeito. O grande problema é que o perfeito não existe nesse planeta. Não existe perfeito. Eu costumo dizer assim, ó, a coisa mais bonita da natureza é justamente a imperfeição que ela tem. Você já imaginou olhar para a árvore, estou falando de árvore, né? Mas olhar para uma árvore e ver esta árvore, todas as folhas com a mesma tonalidade e todas do mesmo jeitinho? Não ia ser legal, não ia ser bonito. O bonito está nessa nuance que as coisas têm. Tá certo? Nós tentamos ser perfeitos muitas vezes para
não nos sentirmos frustrados, para agradar todo mundo, para ter uma sensação de bem-estar, né? Eu tô bem, eu sou perfeito, eu sou bom. Agora, claro que isso tudo leva a gente a ser dono da verdade também, né? Porque se você se acha perfeito, você vira o dono da verdade, não escuta ninguém, não aprende com ninguém. Tem isso também. Então vamos falar da questão da culpa. Voltar, né? Senão vai derivar. O que tem de interessante nessa culpa que nos acontece, que não é nem a falta nem o excesso, é que a partir dela a gente consegue aprender um monte de coisa. Né? Aí a gente vai falar daquele ditado popular, né? Errar é humano, persistir no erro é burrice. É através desses arrependimentos que a gente aprende. Olha, putz, não vou mais falar com aquela pessoa nesse tom de voz. Eu percebi que ela ficou magoada comigo. Ela ficou muito triste. Eu não quero ver aquela pessoa triste. Isto é um aprendizado. Para que lá na frente você consiga, com uma inteligência emocional, que é um termo que está muito aí também, com essa inteligência emocional de pensar desta forma, ser uma pessoa melhor a cada dia. Melhor segundo o seu padrão, é claro, mas temos que tentar fazer que a perfeição ela tenha um pouco mais de flexibilidade. Né? A gente não tem compaixão com a gente. Não tem. A gente joga muito duro. É aquela história do tribunal. É um tribunal que bate sentença, não vê nem prova. Não olha nada. É culpado. Você está na parada, você já é culpado. É assim que muitas vezes a gente se julga. Né? É assim que muitas vezes a gente pensa da gente mesmo. E na verdade não é isso. Não é assim. A gente tem que aprender, e a inteligência emocional ajuda a gente nisso, aprender a analisar os fatos, a olhar para tudo que está acontecendo antes de dar o veredito de culpado ou inocente. E mesmo assim, na lei dos homens, existe um tempo para esta culpa. Ninguém é culpado para sempre. Se você pagou lá, redimiu o seu problema, você não é mais culpado. Acontece que existem pessoas que elas carregam a culpa eternamente. Eterno. Ela está sempre culpada por um fato que aconteceu há 30 anos atrás, ela está se sentindo culpada ainda hoje. Caramba, o tempo não evolui, a vida não é movimento. Como é que você pode fazer isso com você? Como é que você não tem compaixão para consigo mesmo? Às vezes você é muito injusto com você. Querendo buscar justiça, você perde a compaixão e se torna absolutamente injusto. Então, volto a dizer, a culpa ela é interessante na medida em que ela ajuda a você a se corrigir de atos que você fez e que não gostou, que você não se sentiu bem com essas atitudes. Para isso, é legal você avaliar. Agora, carregar um pacote de culpa do mundo nas costas não faz sentido. A sua vida vira uma vida negativa, a sua vida vira uma vida depressiva, porque você fica carregando a culpa do mundo. Né? Existe um deus na mitologia grega que é o deus Atlas. Ele é um deus que, assim, se você ver a figura dele, é muito interessante. Ele carrega o mundo nas costas. É um pouco como a gente trabalha, tem muita gente que trabalha com essa questão da culpa. Carrega a culpa toda do mundo nas costas. Isso não é legal, isso não é real, isso não te ajuda. Isso definitivamente não te ajuda.
esse excesso de coisas que você carrega para justificar que você não é uma boa pessoa, que você não é legal, que nada acontece direito com você, só empata a sua vida. Porque não é verdadeiro. Né? Eu gosto muito de uma máxima da advocacia que diz assim: contra fatos não há argumentos. Então, cada situação em que você se sentir culpado, para e pensa. Mas pensa, sai da situação e imagina que alguém está te contando aquela história. Sai da situação. Imagina que um amigo seu te conte a mesma história que você está vivendo com sentimento de culpa e analise friamente, fato a fato. Se depois dessa análise muito clara, muito objetiva, você ainda se sentir culpado, corrige. Agora, tem muitas vezes que quando você faz essa análise, você fala: nossa, mas sou boba. Pelo que eu estou vendo aqui, não tinha motivo nenhum para estar me sentindo assim. Para com isso. Claro que a origem das culpas, elas estão lá no nosso passado, na nossa relação com pai e mãe. Mas eu estou querendo conversar com vocês com algo mais para o nosso dia a dia hoje. Como é que você pode dar uma flexibilizada? Como é que você pode usar mais de compaixão para com você mesmo? Não existe culpa, existe responsabilidades. Isto eu sempre digo, né? Se você tem uma inteligência emocional mais ou menos desenvolvida, o que é inteligência emocional? Esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo de inteligência emocional. De você parar para pensar naquilo que você está sentindo, naquilo que aconteceu, fato a fato, e devagar tentar entender se aquilo que você está sentindo procede. Porque a gente traz tanta coisa lá da infância que às vezes a gente engata a primeira e sai se culpando, ó. Parou. Não dá muito certo assim. Então é importante que a gente vá desenvolvendo essa inteligência emocional. Né? Amadurecimento do ego, é isso que a gente chama. Também não gosto de ficar falando muito psicologuês aqui, porque não ajuda nada. Né? Eu acho que a gente tem que ser mais objetivo um pouco. Então, assim, compaixão. Se você é capaz de perdoar todo mundo, por que você não é capaz de se perdoar e ser mais flexível com você mesmo em relação à culpa? E, voltando a dizer, não existe culpa. Existe 50% de responsabilidade para cada pessoa que está na situação envolvida. Tá, no casamento. Casamento é bárbaro para isso. Assim. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher. Não. Não existe culpa neste caso. 50% de responsabilidade para cada um dentro da relação. Sempre. Nas relações de trabalho, nas relações de casamento, nas relações de pai, filho, enfim. Em tudo que você se relaciona, você está com 50% do todo. E você não tem a verdade. Absoluta, não. Você tem a sua verdade, que ela pode, inclusive, estar deturpada por uma série de coisas que você traz lá de trás. Feito Atlas. Então, é uma das coisas que a gente tem que parar para olhar. Com calma. Ah, tá muito nervoso, né? Para, respira. Sai um pouquinho da situação. Pede 5 minutos. Olha, me dá 5 minutos que eu preciso ir ali, já venho. Vou pensar um pouquinho, já volto. Respira. E fala, peraí, deixa eu analisar a situação. O que foi que aconteceu? Aconteceu assim, 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 assim. Ah, então peraí. Eu fiz isso, mas a pessoa também fez aquilo. Então eu vou me responsabilizar pelas minhas atitudes, pelo aquilo que eu fiz, por aquilo que eu fiz, e pronto. Aí bati no carro do vizinho. Bom, bati no carro do vizinho. Se eu bati no carro do vizinho, eu vou pagar o carro do vizinho. Simples assim.
me responsabilizo pelas minhas atitudes. Responsabilidade. Isso é muito interessante. Isso faz parte da inteligência emocional, quando você está nas situações e diz, não, olha, eu fiz isso mesmo, você me desculpa, eu vou procurar não fazer mais desta forma, eu já entendi qual é a situação, peço desculpas. Porque o grande problema é que você fica morrendo de culpa, mas também não quer pedir desculpa das coisas que aconteceram, para as pessoas principalmente. Por quê? Porque tem um negócio chamado orgulho, que já entra aí para bagunçar um pouco mais o coreto da culpa, né? Então, assim, quando a gente se responsabiliza pelas atitudes, a gente tem isso, a gente vai lá e fala, olha, errei, sou humana, imperfeita, graças a Deus, porque deve ser perfeito, deve ser muito ruim, muito chato, porque imagina o grau de cobrança que você tem com você mesmo. Então, você alivia, fala, olha, tá, me responsabilizo por isso, você me desculpa. As responsabilidades que a gente assume vão fazendo com que fiquemos mais maduros perante a vida. Ah, quebrei a vidraça do vizinho. Pois é, quebrei, vou lá e pago. Fui grossa com alguém. Parei e pensei, nossa, fui muito agressiva, não precisava ser desse jeito. Vou lá e falo, olha, você me perdoa, eu fui agressiva demais, estava vivendo numa situação que, enfim, fora do parâmetro, me perdoa. Mas eu quero te dizer que tá. Mas você sabe, você se desculpa, se for o caso. Então a gente precisa olhar se a gente não está exagerando. Ninguém está falando aqui para não ter culpa nenhuma, porque eu já disse aqui hoje, né? Não ter culpa das coisas é característica de uma patologia muito séria da psiquiatria. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existe um grau que todos nós sentimos e que este grau de culpa, ele nos ajuda a ir para frente positivamente, ou seja, se tornar um indivíduo melhor na medida em que eu reparo aquilo que eu achei que não foi legal. Aquilo que eu achei que foi desmedido, enfim. Eu vou reparar. Vou lá e digo, olha, não tá bom, enfim, já falei sobre isso. Então, assim, este grau de culpa não nos afunda. O excesso de culpa nos leva para o fundo do poço. E claro, né, que vira uma coisa doida, porque aí a gente já não pede desculpa porque tem o orgulho, e aí vai afundando, eu vou me sentir uma pessoa pior, uma pessoa ruim, não dá certo comigo, olha como eu sou, e não sai do lugar, acaba numa depressão, a vida fica insatisfatória, a vida fica muito ruim e não chega a lugar nenhum. Acaba a depressão, acaba com remédio, acaba, enfim. Quando a gente percebe que o excesso da culpa está fora de controle, nada melhor do que buscar um profissional adequado para te ajudar em relação a isso. Né? Profissional psicólogo? Profissional psicólogo. Que vai buscar lá atrás, na sua vida, onde foi que as primeiras frustrações aconteceram, para poder, né, ir desvendando esses nós. Claro que é assim, né, eu acho que tem alguns componentes infantis que a gente precisa ficar atento.
Às vezes a gente se sente rejeitado lá na infância, aí começa a querer ser perfeito para os pais, e aí se não é perfeito gera frustração, e aí é uma bola de neve que isso é um outro programa também. Então eu quero deixar claro para vocês que a culpa, na medida certa, é interessante para a nossa evolução enquanto indivíduos. O excesso de culpa só faz mal para quem está do lado e para a gente mesmo, né? Só nos afunda, nos traz depressão, a vida fica muito complicada, mas muito complicada mesmo, né? Agora sim, responsabilidade, perfeito. Se responsabilizem pelas atitudes que vocês tomaram, ou pelas atitudes que não tomaram, pelas coisas que fizeram, não fizeram, que gostaram ou não gostaram de si mesmo. Mas isso é com vocês também, né? Eu me responsabilizo com essa coisa que eu fiz, mas eu vou tentar ser melhor numa próxima vez. Tá certo? Eu acho que o programa sobre culpa vai ter que fazer um repeteco, vai ter que fazer culpa parte 2, a missão. Vamos falar mais sobre isso, tá bom? Gente, aqui é Nancy Nicolau, do programa Psico, falando de